Olá, você é muito bem-vindo ao nosso canal Amor à Palavra. O texto que vamos estudar hoje é Atos, no capítulo 22. Vamos iniciá-lo hoje, depois que terminamos o capítulo 21, onde vimos Paulo, depois de espancado, ser preso, lá naquela escadaria, um pouco antes de entrar para a fortaleza onde seria preso, ele pede para falar. O verso número 1 do capítulo 22, abra comigo e acompanhe aí, diz assim: Irmãos e pais, ouçam a minha defesa. Vamos lembrar que ele estava falando em aramaico. Aramaico era uma língua considerada sagrada. Paulo, como estrategista que era e muito estudioso, fala no aramaico, que era uma língua que poucos sabiam falar na época. Eles usavam o grego comum, e como um fariseu estudioso que era, lembra que ele estudou aos pés do grande Gamaliel, ele guardou a língua, essa língua aramaica era uma língua considerada sagrada, e quando ele começa a falar, a multidão se cala. Ficaram todos em silêncio, e mesmo com tanta raiva que estavam, eles quiseram escutá-lo, fazendo silêncio. Bem, ele começa o discurso, e nós vamos ver agora que tudo isso que Lucas narrou aqui, vai narrar aqui, já foi narrado quando nós falamos da conversão de Saulo. Então ele começa o discurso, eu vou ler rapidamente aqui, porque nós já conhecemos essa história. Ele começa falando que era um fariseu zeloso, que ele era judeu, nascido em Tarso, criado lá em Jerusalém, foi instruído aos pés de Gamaliel, foi perseguido, né? Foi perseguidor daqueles que eram os seguidores de Jesus, e ele saía mesmo para prender tanto homens como mulheres, colocava na prisão mesmo, e ele diz assim: olha, eu era um procurador que legitimava a morte das pessoas condenadas de forma religiosa, e se vocês quiserem saber, pergunte para o Sinédrio se eu não persegui os cristãos. Aí ele conta toda aquela história, né? Ele vai dizer: olha, meio-dia me aproximava de Damasco, quando de repente veio uma luz, essa luz brilhou ao meu redor, e eu caí por terra, e eu ouvi aquela voz dizendo: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? E então eu perguntei: quem és tu, Senhor? E ele me respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. E aquelas pessoas que estavam comigo viram a luz, mas elas não entenderam a voz que falava, a voz só falou comigo. Então assim eu perguntei: Senhor, o que eu devo fazer? E o Senhor me disse: levante-se, entre em Damasco, onde lhe será dito o que você deve fazer. E aquelas pessoas que estavam comigo me levaram pela mão até Damasco, porque aquela luz que brilhou me deixou cego. Então, um homem chamado Ananias, ele era respeitador, né, das leis dos judeus, e ele veio me ver e, pondo a mão sobre mim, disse: Saulo, recupere a sua visão. Naquele mesmo momento eu passei a ver. Então ele disse: olha, o Deus dos nossos antepassados o escolheu para conhecer a sua vontade, ver o justo e ouvir as palavras da sua boca. Você será testemunha dele a todos os homens, daquilo que viu e ouviu. E agora, que está esperando? Levante-se e seja batizado, e lave os seus pecados, invocando o nome dele. Vocês lembraram dessa história toda de Saulo? Mas agora o apóstolo Paulo conta essa história para todos aqueles que estavam atentos, mas ele faz um complemento que Lucas, lá no início, na conversão de Saulo, não faz. Vamos ver o que é? E ele começa no verso 17 dizendo assim: ó, quando voltei a Jerusalém,
Estando eu a orar no templo, caí em êxtase e vi o Senhor que me dizia: depressa, saia de Jerusalém imediatamente, pois não aceitarão o seu testemunho a meu respeito. Então eu respondi: Senhor, esses homens sabem que eu ia de uma sinagoga a outra, a fim de prender, de açoitar os que creem em ti. E quando foi derramado o sangue da tua testemunha, o Estevão, eu estava lá, dando minha aprovação e cuidando das roupas dos que o matavam. Ou seja, olha, eu legitimei a morte de Estevão, Senhor. Então, o Senhor me diz: vá, eu o enviarei para longe aos gentios. Quando Paulo falou no discurso esta frase, eu o enviarei aos gentios, o verso 22 diz: a multidão ouvia Paulo até que ele disse isso. Então, todos se levantaram e a uma voz gritaram: tire esse homem da face da terra, ele não merece viver. Ou seja, vamos banir esse cara, ele não merece viver. Ele tire da face da terra. Olha que forte. Então, eles gritando, tirando as capas, lançando poeira para o ar. Eles não aceitavam de forma alguma que o apóstolo Paulo tinha um chamado para os gentios, para fora, para os que não eram judeus, entendem? Eles tinham ódio, porque Paulo levaria isso a sério, levaria se Paulo continuasse assim, a religião judaica ia diminuir e a fé cristã ia aumentar. E isso para eles era terrível. Foi isso que aconteceu. Através dos gentios, a religião cristã se espalhou, chegou até nós. Então o verso 4 diz assim, ó: o comandante ordenou que Paulo fosse levado à fortaleza e fosse açoitado e interrogado para saber por que o povo estava gritando daquela forma contra ele. Bem, lembra que ele falou no grego para o comandante, mas o comandante não entendeu nada do discurso. Por quê? Porque Paulo falara em aramaico, né, o discurso. Então, ele mandou prender Paulo e eles cumpriram. Amarraram Paulo a fim de açoitá-lo. Imagine a pessoa toda amarrada para receber todo o açoite. Quando isso estava acontecendo, quando eles amarraram Paulo, Paulo disse ao centurião que estava ali: você tem o direito de açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado? Da outra vez que Paulo foi preso lá com Silas, ele não falou nada, mas agora é diferente, né? Agora ele não ficou quieto, agora não se calou. Agora ele diz assim: olha, chega aqui, é certo vocês açoitarem o cidadão romano? Quem estava lá para açoitar, saiu correndo e foi avisar o comandante. Falou pro comandante: esse cara que você mandou a gente açoitar aqui, ele é romano. Ao ouvir isso, o centurião foi prevenir o comandante, né? Aquele comandante que salvou praticamente Paulo. Que vai fazer? Esse homem é cidadão romano, cara. O comandante dirigiu-se a Paulo e perguntou: diga-me, você é cidadão romano? E ele respondeu: sim, eu sou. Então o comandante disse: eu precisei pagar um elevado preço para minha cidadania romana. Respondeu Paulo: eu a tenho por direito de nascimento. Bem, vamos entender que Roma ele tinha um costume assim. Não tinha soldados suficiente em Roma, né, que eram nascidos em Roma mesmo. Então, para eles terem soldados, eles faziam assim: a pessoa que queria poderia adquirir o título de cidadão romano, mas para isso tinha que pagar, e não era barato. E esse comandante tinha feito isso. E ele perguntou para Paulo assim: mas escuta, é caro? Como você conseguiu esse valor?
Então Paulo diz, cara, eu nasci lá. Paulo era judeu, ele tinha a teologia judaica, mas ele tinha também a filosofia grega, porque ele cresceu entre os gentios, mas era cidadão romano. Conhecia o processo jurídico, né? Isso fez toda a diferença, inclusive nos seus escritos. E agora fez diferença nesse momento. Então, aquele soldado, ele sabia, né, que se ele açoitasse um cidadão romano sem ser julgado, o que aconteceria com ele? Poderia ser morto, mesmo sendo um comandante. Então, o verso 29 diz assim: os que iam interrogá-lo retiraram-se imediatamente. O próprio comandante ficou alarmado a saber que havia prendido um cidadão romano. Então, o que fizeram? Verso 30. No dia seguinte, visto que o comandante queria descobrir exatamente por que Paulo estava sendo acusado pelos judeus, libertou e ordenou que se reunissem os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio. Então, trazendo Paulo, apresentou a eles. Então, olha o que ele fez. Ele não deixou, né, mais Paulo lá preso, porque sabia que estava correndo perigo. Ele estava correndo perigo. Então, ele marcou um outro dia. Ele marcou um encontro com o Sinédrio. Vamos lembrar que Sinédrio era um grupo, né, era uma reunião com cerca de 70 líderes religiosos. E esses líderes, eles lidavam com a parte jurídica, com a parte religiosa, com a parte executiva. Então, ele marca com eles. E então, o verso 30 termina dizendo aqui, e trazendo Paulo, apresentou a eles. Vamos dar continuidade no capítulo 23. E vimos todo o capítulo 22 hoje com essa história. E nós concluímos assim: Paulo contou seu testemunho. Quase morto, gente, caluniado, mas mesmo assim ele se levanta e ao invés de justificar, ele conta para toda aquela multidão, em aramaico, como Jesus o fez nascer de novo, como teve o seu chamado para com os de fora. Veja, um corpo todo machucado, sabe-se lá se não tinha ossos quebrados, porque esse homem era espancado terrivelmente. E nesse momento aqui, não fosse os soldados, ele seria morto. E ele tem a coragem de falar, de testemunhar, tem garra ainda, né? O Espírito Santo sobre ele dava a ele uma força descomunal. E nós aprendemos uma lição preciosa aqui, gente. Vamos falar para as pessoas sobre o que Deus fez por nós através do nosso testemunho. Precisamos falar não só quando estamos bem, né? Até quando estamos sofrendo também, como foi no caso do apóstolo Paulo, espancado, ainda ter coragem de falar, né, para aquela multidão. E assim concluímos com essa lição preciosa para nós. Precisamos falar. Precisamos falar não só quando estamos bem, quando nós, como vimos aqui, Paulo machucado, né? Machucado no seu corpo, falando do amor de Deus, contando seu testemunho diante de todo aquele povo. Ele ainda teve coragem de falar, né? Quase morto. Então, ele falou na língua sagrada do aramaico, mas nós pensamos aqui que a língua sagrada para nós hoje, sabe o que é? É o seu testemunho. Esta é uma língua que você deve usar muito, usar aí na sua família, usar com os seus colegas, usar na própria igreja, usar essa língua maravilhosa, é a linguagem do amor, mesmo diante das lutas e dificuldades. Você e eu passamos por muitas lutas. Às vezes nós estamos assim, quebrados emocionalmente, mas precisamos olhar para o Senhor Jesus, como fazia o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo tinha certeza da companhia de Deus. Ele sabia o ministério que ele tinha. Paulo sabia o que ele estava fazendo aqui nesse mundo. Sabia para onde ele ia. Sabia o que estava reservado para ele. Então, para ele falar do amor de Deus, falar do que Deus havia feito na vida dele,
era tudo de mais precioso que ele tinha. E ele sabia uma lição importante que eu e você devemos saber também, que quem persegue, não persegue quem está falando do amor de Deus, mas persegue o próprio Deus. E assim terminamos esse capítulo, que você seja encorajado, né, a testemunhar, a falar sobre o que Deus fez por você, mesmo que as lutas e as dificuldades estejam ao seu redor. Dê testemunho do grande amor de Deus, do grande amor que levou Jesus até a cruz para te dar a salvação. Deus abençoe. Fique com essa palavra no seu coração.